Fala, empresária! Seja bem-vinda ao nosso espaço de troca, de conexão, de aprendizado e principalmente de empreendedorismo real. Aqui no Fala Empresária, nós recebemos empresárias de sucesso, mas hoje nós estamos saindo da rota e trazendo um parceiro para falar com a gente de um assunto importantíssimo que é comercial e tráfego pago dentro das empresas. Então, fica com a gente que hoje tem muito conteúdo que eu tenho certeza que você vai sair com aplicações hoje ainda para dentro da sua empresa. Bora lá? Eu voltei, já sabe, né? Clica aqui. A gente vai ensinar, você vai fazer faculdade. Estou aqui com o Israel. O Israel é CEO da Valley, um parceiro queridíssimo que está com a gente em vários projetos. Por favor, se apresente, Israel. Antes de me apresentar, não poderia deixar de agradecer, Mari. Obrigado pelo convite. Projeto incrível, né? Muito a ver com o que você faz hoje e queria te encorajar para você continuar. Que esse Fala Empresário fique para Salvador, para Bahia, para o Brasil. Já quer fazer negócio? Você crescer, vou ver quanto é essa cota da sociedade para já aportar. A gente, muito feliz de verdade de estar aqui, Mari. Eu sou Israel Vale, eu sou CEO, né, da Valley Company. A gente tem uma solução de marketing e vendas para a área da saúde. Então, uma clínica médica, uma clínica de estética, a gente entra nesses negócios, né, entende que qual a dificuldade dele conseguir um paciente, a gente implementa uma estrutura para que ele consiga ter mais pacientes chegando e um diferencial nosso, né, que a gente capta o paciente e já entrega para o médico com pelo menos 50% da consulta paga. Então, toda essa parte a gente cuida para que o médico que tem a vida corrida, que está às vezes ainda em plantão, né, que está querendo transicionar dessa parte para ficar 100% com a sua clínica, a gente ajuda ele, dá mais previsibilidade, dá mais qualidade, né, de vida e consegue fazer com que ele cresça cada vez mais. Então, esse é o que a Valley entrega para o mercado e está ajudando várias clínicas médicas e de estética a estar se posicionando e crescendo cada vez mais. Que legal, Israel. A Valley, ela existe há quanto tempo? Faz quanto tempo que você já está aí nessa área comercial, Legal. dentro de tráfego? Maria, a gente pode dizer assim, ó, com esse foco 100%, né, da área da saúde, já temos 4 anos de mercado. Mas a Valley já tem, de fato, 5 anos. Inclusive, ela começou sendo uma empresa de social media, né? A gente fazia gestão de conteúdo, postagem. Só que a gente encontrou a parte, né, do tráfego. A gente viu uma possibilidade de fazer com que as empresas conseguissem muito mais pessoas. E um ponto interessante foi que nesse momento da pandemia, que estava todo mundo dentro de casa, ninguém poderia estar saindo, então foi que a gente identificou uma oportunidade de transicionar 100% para a sua empresa de tráfego, para que a gente consiga estar captando mais pessoas, usando do digital. Então foi daí que a Valley antigamente era social digital, né? Social vem de social media, nessa parte social, e a gente transicionou para a Valley Company, que era uma empresa de solução em tráfego, e tem 1 ano mais ou menos que a gente também trouxe a parte comercial. Então, hoje a Valley, além de gerar essa demanda, ela também ajuda essas empresas a estarem convertendo. E a gente está aqui falando de tráfego, mas pode ser que quem está nos assistindo nem saiba o que é tráfego, né? Então, explica pra gente mais ou menos, Israel, o que é em palavras simples, nada de muito técnico para todo mundo conseguir entender o que o tráfego faz. É legal isso, Mari, porque às vezes a gente está na nossa bolha, né? E a gente sabe o que é CAC, a gente sabe o que é LTV, a gente sabe o que é ROI, só que às vezes essas coisas básicas, assim, a gente acha que todo mundo sabe, né? Então, hoje o tráfego, basicamente, né, ele é como se a gente olhasse até o tráfego da cidade, né? É uma passagem ali de carro, de pessoas. Então, basicamente, o tráfego, eles são aqueles anúncios, né, online, onde a gente consegue mostrar a nossa empresa, a nossa marca, o nosso produto para uma pessoa que está assistindo alguma coisa, né? Seja no digital, seja também no offline, porque quando eu também coloco um outdoor, ali é uma forma de eu gerar inconscientemente um tráfego, né? Então, assim, o tráfego, ele capta essa atenção para que as pessoas olhem para o local correto. No digital, a gente coloca a sua empresa para que quando ela está lá rolando tela aqui, ó, nas redes sociais, apareça a sua empresa lá falando sobre a sua solução, falando sobre o que você entrega e que isso conecta com a dor e a necessidade dele, ele clica e cai no seu WhatsApp, no seu site, no seu Instagram. Então, o tráfego, ele é tirar você do ponto A, levar para o ponto B com o objetivo, seja de vender, seja de informar. Então, assim, basicamente, isso é o tráfego. Legal, e é interessante você trazer, né, que quando a gente rola o feed, a gente vê ali o patrocinado, e em termos práticos é isso que o tráfego
traz. Eu, Sim. particularmente, eu sou muito curiosa, né? Apesar de não ser uma área que eu atuo diretamente, eu tô diretamente falando com você diariamente, né? Sim. Então, para mim, o grande, sei lá, a diferença maior de um tráfego para um marketing tradicional é que o tráfego ele veio para democratizar, né? Ele veio para dar ao pequeno empreendedor a oportunidade de serviço, porque quando a gente fala da mídia tradicional, a gente tinha lá uma propaganda na televisão por alguns milhões, Sim. né? Um outdoor você coloca na cidade por também algumas centenas de Não reais. tinha como concorrer. Exato. E hoje o tráfego com R$10. Exatamente. R$10 por dia você consegue colocar a sua empresa, sendo uma microempresa, sendo você um MEI, você consegue colocar ela nas redes sociais, né? Isso foi uma sacada incrível, né, do Mark Zuckerberg lá atrás, de fazer com que todo mundo tenha acesso. E o intuito da plataforma é cada vez mais democratizar, para que todo tipo de negócio tenha acesso. Então hoje, Mari, com a facilidade que a gente tem, o conhecimento, sua empresa, ela não só no digital, porque antigamente essa era o slogan, né? Se sua empresa não está no digital, ela está morrendo. Mas assim, se sua empresa não está no digital, se sua empresa ela não faz anúncio, ela está 100% para trás. Claro que tem negócios que o estilo de captação de clientes é diferente, mas mesmo assim, a gente está falando de atenção. Então, eu preciso colocar minha empresa onde tem gente assistindo, onde tem gente ali olhando, a minha empresa tem que estar ali, porque dali, inconscientemente, pode surgir um cliente. Eu lembro que eu tinha um Pajero, né, que é um carro da Mitsubishi, e eu precisava levar em um local especializado, porque ele tem algumas coisinhas que são umas particularidades. E aí eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou achar um mecânico que seja especialista em Mitsubishi? Eu falei, vou dar um Google. Fui lá no Google, só tinha uma pessoa. Imagine. Um único mecânico que tinha lá dizendo que ele era especialista da Mitsubishi. Foi esse cara que eu entrei, liguei e levei meu carro lá. Então, talvez os outros pensaram assim, não, eu não preciso ir pro Google, eu não preciso, não. O cara fez isso. Então, disso ele conseguiu um cliente. Então, a gente precisa, como empresário, né, olhar onde é que eu preciso posicionar minha empresa, ali eu preciso estar. E vocês entenderam que a conversa hoje é técnica, né? Então, hoje a gente vai falar, vamos usar termos técnicos, mas trazendo para uma linguagem mais 100%. acessível. Mas aqui a conversa é séria. E você trouxe um ponto muito interessante, que é a questão do Google, né? Então, a gente fala de tráfego e como a gente usa as redes sociais muito fácil durante o dia. A gente vê no Instagram, né? Muito patrocinado. Sim. Mas o Google, ele também é uma ferramenta de captação. E aí, qual a importância, Israel, que você vê de diversificar esses canais de aquisição de cliente? Porque o tráfego, ele é uma ferramenta para impulsionar, mas ele não pode ser a única. Exatamente. Né? Então, a gente precisa deixar claro que existem maneiras diferentes que precisam ser exploradas quando a gente fala de captação de cliente. Exatamente, Mário. Acho que um erro que a gente comete como empresário, às vezes, é olhar assim, o que é que dá certo. E a gente quer focar apenas no que dá certo. Só que assim, existem métricas para tudo, para a gente comparar o que dá certo e o que não dá certo. Vou dar um exemplo. Eu vou explicar isso de uma forma melhor. Existem os anúncios, né? Então, a gente coloca um investimento lá na plataforma Instagram, Google e gera pessoas. Só que existe também uma outra possibilidade, que é o conteúdo orgânico. Que é uma postagem no Instagram, que é fazer um Google Meu Negócio. Então, às vezes, não é olhar e falar assim, poxa, eu vou investir em anúncio ou eu vou criar conteúdo? Não. Eu preciso criar conteúdo e eu também preciso investir em anúncio. Como também eu preciso ter um site. Como também eu preciso ter o Google Meu Negócio. Como eu preciso ter um Instagram minimamente arrumado. Então, assim, um dos erros que eu vejo que grandes empresas cometem é, será que eu faço... Israel, será que eu faço... A gente faz anúncio ou cria conteúdo? Será que a gente cria conteúdo? Não, a gente tem que ter tudo. Quando a gente fala de captação de cliente, eu preciso ter uma captação orgânica, que é os conteúdos. Eu preciso ter uma captação paga, que são os anúncios. Eu preciso ter uma captação de colocar um vídeo no YouTube e fazer um podcast. Isso aqui é uma forma também de uma captação. Imagine quantas pessoas podem entrar num podcast como esse, ouvir um conteúdo rico desse e falar assim, nossa, Marília me chamou a atenção sobre essa questão da gestão que eu nem tinha pensado. Vou lá no Instagram de Marília para saber um pouco mais sobre o serviço dela. Pode acontecer isso? Pode. Como também não pode acontecer. Só que a gente não pode ficar no âmbito do poxa, eu acho que não vai acontecer. Pelo contrário, quanto mais a gente fazer, quanto mais a gente se esforçar, quanto mais a gente gerar, lá na frente a gente vai colher esse resultado. Então, um dos diferenciais, se você olhar das grandes empresas,
é que eles estão em tudo. Você acha que a Coca-Cola precisaria estar fazendo anúncio? Você acha que grandes empresas... Não precisaria, mas por que eles fazem? Porque eles sabem que eles nunca podem sair desse jogo de ser os maiores. Então, para ser grande, eles jogam como gente grande. Então, eu que quero crescer, que quero almejar isso, eu preciso olhar, então eles estão também lá no TikTok. Nossa, vou levar minha empresa para lá. Eles estão no Google. Então, assim, eu preciso olhar... movimento, né? Exatamente. Eu preciso olhar onde as pessoas estão colocando atenção, minha empresa tem que estar ali. Entendeu? Eu vi que até você lançou um livro, né? Fez uma participação. Então, aí eu penso, nossa, será que tinha necessidade de Marília fazer um livro? Claro que sim. Aí imagina alguém presentear, alguém lá vendo sobre gestão, vem Marília e fala, nossa, ela é de Salvador. Deixa eu entrar em contato com essa mulher. Daqui a pouco é uma consultoria que é fechada, é uma mentoria, uma parceria. Então, às vezes, você nem tem noção, mas se você está nos ambientes, nas redes sociais, onde as pessoas estão colocando atenção, sua empresa tem grande chance de vender mais. É movimento com intenção. Exato. Né? Eu falo muito para os meus clientes sobre essa necessidade de ação. Né? Eu tenho um cliente que até brinca, se tem algo que a Marília me ensinou... é movimento contínuo. Porque o movimento, ele precisa existir. Lógico que a gente está falando aqui de investimento financeiro para trazer um maior retorno e maior visibilidade. E isso se você não viralizar com um orgânico, por exemplo, o que é possível hoje, né? Mas, mesmo sem um investimento, eu gosto de trazer porque tem pessoas que estão nos assistindo, empresários que estão nos assistindo, que têm a oportunidade de investir e tem outras que não têm. Sim. E o movimento, ele vem independente de investimento financeiro. Exatamente. Ele vem da sua ação, seja num evento de networking, seja em buscar parcerias, é algo que não te custa nada. Exatamente. Dê uma olhada na calçada, né? Na calçada virtual ou na calçada física. Deixa eu ver se tem algum parceiro aqui legal para eu trazer, né, uma oportunidade de negócio. Então, esse movimento, ele precisa acontecer. Quando a gente fala de tráfego, Israel, o que eu comecei falando que o tráfego ele democratizou o acesso ao marketing, e eu confesso que dentro das possibilidades de captação, é uma que eu gosto muito porque ela me dá dados. Sim, perfeito. E marketing com dados eu gosto, me sinto confortável. Exato. Então, o marketing, ele me dá acesso a informações que outros meios de captação, muitas vezes a gente não consegue metrificar. Sim. Mas dentro desses dados todos, o que você julga como indicadores que são essenciais para um bom gestor analisar ali diariamente, semanalmente? Não sei como vocês fazem isso. Depende muito do objetivo. Um exemplo, eu quero gerar pessoas no meu WhatsApp. Eu vou fazer uma campanha para enviar pessoas para chegar no meu WhatsApp. Então, meu indicador, ele não vai ser, um exemplo, curtida. Ele não vai ser comentário. O meu indicador dentro de uma plataforma dessa vai ser quanto é que está meu custo por mensagem. Quanto é que está meu custo por clique. Então, a gente precisa olhar para os dados certos de acordo com cada objetivo. Um exemplo, se eu coloco um outdoor numa avenida, eu vou olhar e falar assim, meu Deus, quantas pessoas chegaram? Não. Porque, assim, o intuito dali não é que a pessoa clique e caia no meu WhatsApp. O intuito dali é que as pessoas vejam a minha marca. Então, o tipo de balizador que ela vai ter é completamente diferente. Então, eu vejo muitas vezes as pessoas colocando tudo no mesmo saco de não tá me gerando cliente. Só que, às vezes, você tá fazendo anúncio para que as pessoas simplesmente só vejam o seu Instagram. É um objetivo completamente diferente. É um marketing de posicionamento. Exatamente. Não é um marketing de captação, exatamente, né? Exatamente. Então, vai de acordo com o objetivo que você quer. Então, para um bom gestor da plataforma, ou uma empresária que às vezes faz seu próprio tráfego e tudo mais, tem que entender qual é o meu objetivo. Se o meu objetivo é fazer com que mais pessoas conheçam o meu perfil, aí sim o meu indicador vai ser... Vou usar um termo técnico, né? A gente tem uma sigla, né, de um dado que se chama CTR. Então, essa sigla, ela vai me dizer quantas pessoas estão olhando o meu criativo e estão ali clicando. Então, assim, quão relevante está sendo o meu criativo. Então, se eu quero que mais pessoas cheguem até a mim, se eu quero que mais pessoas conheçam o meu perfil, deixa eu ter uma noção de quantos % que vê o meu anúncio e clicam ali. Então, isso vai me falar muito da qualidade do meu anúncio. Então, é importante as pessoas terem noção, primeiro, qual é o meu objetivo. Do meu objetivo, ela vai ter que ler o dado certo. Porque não vai adiantar, Marília, a gente gerar um monte de dados e você é uma gestora, você ter acesso a um monte de dado e você olhar com o objetivo e intenção errada. Você vai tomar uma decisão que talvez você vai falar assim, Israel, para esse criativo aqui, para esse anúncio porque não está dando certo. Mas se você estiver olhando com a ótica errada, a gente vai estar matando uma campanha que talvez poderia estar gerando muito, muito mais venda para a gente. Então, um conselho que eu dou é, primeiro, entenda qual é o seu objetivo.
deu o seu objetivo, você precisa ler as métricas corretas. E as principais métricas são as métricas que gera o meu objetivo principal. Então, assim, se eu estou querendo gerar mensagens, as métricas e o meu custo que eu tenho que olhar é quanto é que está meu custo por mensagem. Se eu quero ganhar seguidores, qual é o meu custo por seguidor? Qual é o meu... se eu quero gerar leads, qual é o meu custo por lead? Então, o que a gente precisa mais ter atenção é o custo que está ligado ao meu objetivo principal. Perfeito, Entendeu? perfeito. E é interessante você trazer isso porque acontece muito, Sim. né? Porque quando a gente fala de investimento de tráfego, não acessar isso é barato, mas o valor que se investe nisso Sim. geralmente é um valor considerável, né? E quando você não tem clareza do objetivo que você quer com aquele investimento, até medir o ROI fica difícil. Exatamente. Né? Porque a gente não sabe se aquilo realmente está dando resultado e gerando aquilo que se esperava, né, Exatamente, Mari. Hoje você está dentro de várias clínicas, de vários clientes, você tem a sua equipe também. Sim. O que você, Israel, julga como um posicionamento ou a postura ideal para um líder de time, um líder de empresa, alguém que está ali à frente do time comercial especificamente? O que para você lida como essencial? Habilidades essenciais que essa pessoa precisa ter. Maravilha. A primeira habilidade, Mari, que eu considero, né, que eu tenho, né, como esse líder e o que eu gosto é, primeiro, você ter a constância, né, de estar fazendo e de ser exemplo, né? Exemplo, eu tenho meu time. O time, ele vai olhar para o líder e da postura do líder que eles vão estar executando. Então, uma coisa que eu observo é, se eu quero motivar meu time comercial, porque a gente sabe que comercial é aquela agonia, é venda, tem que estar empolgado, tem que botar meta, tem que cobrar e todo mundo comemora junto, é aquela coisa. Então, assim, eu preciso viver isso no meu off. Porque se eu não sei lidar com as minhas pequenas conquistas e eu não sei lidar, às vezes, com as minhas pequenas derrotas, quando eu chegar na empresa, as pessoas vão olhar para ele e vão falar assim, poxa, se ele nem tem controle emocional, se ele nem consegue gerir alguns problemas, como é que ele me pede para quando eu vou resolver alguma coisa ter esse controle emocional? Então, esse primeiro passo é você ser essa referência para o seu líder. Então, assim, a primeira característica que eu prezo em fazer é ser referência. Então, tem coisas, às vezes, quando eu tô com um cliente, que eu tô vendendo para ele, que eu faço questão de explicar pro meu time o que foi que eu fiz. E eles, às vezes, acompanham o que é que eu tô fazendo para falar assim, cara, entendi essa tática que você fez, esse gatilho. Porque se eles olharem para mim, visualizar que eu vivo isso, eles falam, cara, é isso que eu preciso. Trazendo para dentro de uma clínica, uma doutora, um doutor que é um líder daquele ambiente, daquela clínica, ele tem que ser a mesma coisa. Porque assim, ele tem que se chegar no horário, ele tem que se comportar da forma correta, porque como é que ele vai cobrar isso da pessoa que trabalha com ele, se ele não é essa referência? É faça o que eu digo e faça o que eu faço. Porque aí você se motiva a trabalhar mais, você se motiva a querer bater uma meta, porque você sabe que o doutor, ele tá ali, então um doutor até que eu gosto muito, que, nossa, ele tem uma rotina tão corrida, mas ele continua gravando, postando, ele não precisava mais disso. Sabe aquela pessoa que já chegou onde queria, mas ele se mantém ali e grava, e faz e acontece? É ele. Então, assim, por que faz isso? Porque ele tem que ser referência pro time dele. Porque as pessoas, quando não quiser fazer algo, falam assim, poxa, mas o cara se esforça tanto, o cara entra cedo, sai tarde, eu vou me esforçar um pouco mais. Não vai ser aquela política do esforço mínimo, salário mínimo, esforço mínimo. Vai ser, cara, eu quero crescer. Então, se eu tô nesse ambiente, eu quero também ajudar, eu quero colaborar. Então, lá dentro da Vale, a gente tem muito essa cultura. Então, lá a gente tem um manifesto, né? Nós não gostamos e não temos vitimismo, nós somos autorresponsáveis. Então, às vezes, quando a gente tem algumas... Nem tudo é perfeito, tá, gente? Chega uma hora que Maria fala, Israel, o que foi que saiu aqui? Isso aqui não deu certo, me mostra lá isso e tal, e a gente não fez. A gente analisa o nosso processo, a gente tenta melhorar, a gente pede desculpa, a gente assume e a gente vai lá e melhora. Então, assim, nosso intuito é cada vez mais... É um mantra, né? Exatamente. É cada vez mais melhorar. A gente não pede licença para prosperar, a gente não pensa pequeno, a gente pensa grande. Nós queremos crescer, nós temos uma visão de ser uma referência na área da saúde. Então, assim, todos os dias, e quem entra lá na empresa tem que passar por essa reunião de cultura, onde a gente fala e repente o nosso manifesto, é a nossa bandeira. É o que faz nosso coração arder, é de fato olhar para a área da saúde e falar assim, nós seremos referência nisso, é só questão de tempo. Então, todo mundo que entra fala, nós sabemos onde nós vamos chegar, é só questão de tempo. Então, o primeiro passo, essa habilidade, característica que esse líder precisa ter, é de fato ele ser verdadeiro com ele mesmo, ele ser essa referência, para que o seu time, seja na clínica, seja no escritório, seja onde for, onde ninguém estiver vendo,
ele vai estar fazendo, porque você é de verdade, sabe? Você carrega isso com você e as pessoas acabam trazendo isso como uma verdade também. Tem uma fala muito legal em relação à construção de cultura Sim. dentro de empresa. E aí, quando eu digo empresa, de qualquer tamanho. Porque construção de cultura é algo que a gente faz, inclusive, dentro da nossa casa. Perfeito. Né? Quais são Exatamente. os valores que você traz para dentro de casa? Então, Exatamente. eu na minha casa, ninguém grita com ninguém. Não existe levantar a voz. E isso é algo que a minha filha entende desde pequena. Aqui ninguém levanta a voz. Seu estresse é seu. Né? Então, respira, se acalma e a conversa precisa manter Perfeito. um nível de voz aqui. Perfeito. Né? Então, isso é a construção de cultura, a mesma coisa dentro da empresa. É algo que, aí a frase fala, cultura é aquilo que o seu funcionário, quando alguém chega e pergunta como é a empresa, ele fala sem ninguém tá vendo. Então, é quando o funcionário entende que aqui nessa empresa a gente quer ser a melhor, a maior dentro da área médica, que a gente respeita o outro aqui. Exatamente. A gente não pede licença para prosperidade, não pede licença para o sucesso. Então, essa construção, ela é algo que precisa ser plantado, regado diariamente, né? Exatamente. O plantio você faz, mas você rega aquilo todos os dias. Eu tenho um cliente que a gente começou um pouco mais, vai fazer 1 ano. E eles têm um desejo de ser a imobiliária mais estruturada, organizada e referência de Salvador. Sim. Esse virou nosso slogan. Toda reunião de time a gente começa falando: nós vamos ser a imobiliária mais organizada. E a frase é simples, mas quando você vai para a prática, quando eu falo assim, eu preciso que você preencha o documento todo dia. Não é uma negociação. Por quê? Nós estamos construindo a imobiliária mais organizada. Se você não preencher, você não está dentro do objetivo que a gente está construindo. Exatamente. E eu estou falando isso todos os dias. Então, acaba que entra por osmose. Perfeito. Que aquilo precisa ser feito porque nós estamos construindo isso. Se você não quer construir isso, aqui não é o seu lugar. Exatamente. Né? Então, a cultura, ela vem também desse reforço diário daquilo que está sendo construído e desejado. Exatamente, né, Mari. E assim, se esse colaborador não tiver no mesmo objetivo de pensamento, tá tudo certo. Porque assim, tem gente que não vai querer seguir nessa linha que eu quero, dessa prosperidade, a gente vender mais, a gente crescer. Ele não quer, então tá tudo bem. Mas vai ter gente que quer. É aquela coisa que a gente fala muito, né? Tipo assim, aquilo que você pensa, você é. Então, se todos os dias eu posso não ser, hoje nós não somos o número 1, né, dentro dessa área da saúde, mas nós reforçamos para nós mesmos, né? Hoje tem outros 2 sócios, né? Agora, um é Léo, que já estava comigo desde o início da Vale, ali depois de 1, 2 anos, eu convidei ele para ser sócio, e a gente acabou de efetivar no mês passado uma menina que começou como estagiária com a gente. Há 3 anos atrás. Então, foi muito feliz trazer ela para sociedade, porque a gente viu, cara, realmente a gente está no caminho certo. Porque uma pessoa, a gente sempre falava sobre nós queremos fazer uma pessoa ter um plano de carreira. E, de fato, ela conseguiu atingir isso. Ela passou por todas as etapas da empresa e hoje ela está virando sócia. Então, assim, a gente está no caminho certo. A gente só precisa plantar cada vez mais e trabalhar mais do que todo mundo para a gente ser o número 1. Então, a gente tem esse objetivo. E um dos objetivos é todos os dias regar isso. Quando você traz essa questão da sua família, que nós estipulamos essa regra. Aqui ninguém levanta a voz pra ninguém. Cara, você tá quebrando padrões de geração. Você tá indo por um caminho que talvez se você sentasse com sua bisa, ela falasse, não, mas aqui é o contrário, aqui todo mundo grita com todo mundo. Só que você tá quebrando. E esse grito não é nem em momentos de briga, não. É em qualquer momento. Tá feliz, grita, tá triste. Resumindo, tanto que a gente até brinca, às vezes tem pessoas que são assim, a gente fala assim, e tá feliz, viu? Não tá brigando, não. Imagina se estivesse brigando. Mas assim, a gente, né, que tá aqui, está querendo mudar de fato padrões. É fácil? Não, mas é uma construção. Você acorda e decide fazer isso todos os dias até se tornar uma verdade. É igual um músculo. Você estimula ele a cada dia até chegar um dia que você fala, opa, tô no shape. Tô naquele corpo ali que eu sempre quis. É uma construção. E a gente tem que entender isso como empresário. A gente tem que entender, o nosso negócio não deu certo talvez ainda hoje, mas se eu continuar investindo e construindo ele, amanhã ele vai ser um sucesso. Só depende de mim. Aí eu escolho, ou eu desisto, ou de fato eu arregaço as mangas e vou trabalhar. Quantas coisas a gente não sabia fazer e vendeu dizendo que sabia? A gente foi lá, aprendeu e hoje a gente já sabe fazer, né? Nossa primeira implementação comercial, nosso primeiro cliente de tráfego foi terrível.
Só que hoje a gente conhece o ambiente que a gente está pisando. Hoje, na área da saúde, a gente sabe muita coisa que dá certo, do que não dá certo. A gente conhece as dores desse médico, dessa clínica de estética. A gente já sabe os termos, anamnese. Antes de chegar, você já sabe para onde o que vai dar, né? Não, eu até brinco, você fala, pô, acho que eu faria até uma faculdadezinha assim, só para complementar esse conhecimento. Porque você chega numa clínica, tem hora que você fala assim, cara, mas isso aqui não dá certo. Mas a pessoa se formou para isso, tá? Tem uma clínica há 10 anos e nunca observou esses detalhes. Mas a gente, no campo de batalha, conseguiu tá tendo essa experiência, né? Aquela coisa de tanto você vê clínicas que às vezes não dão certo, você vê, opa, isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo. Então você vai pegando e vai criando ali o seu Lógico que não existe método, uma regra, né? Isso muito se modela ao longo do processo e cada cliente tem a sua especificidade, até em termos de capacidade de comercial, de atender, enfim, cada um tem sua estrutura, né? E aí, imagino eu que você tenha clientes de diferentes tamanhos. 100%. Né? Então, cada um tem a sua estrutura para conter aqueles clientes e manter eles dentro do seu funil ali, né? Exatamente. Mas me conta, você como empresário, qual é hoje, assim, o maior desafio desse processo que você, de 5 anos de Vale, ou antes da Vale também, nessa sua carreira como empresário, digamos assim? Qual o maior desafio que você enfrentou? Bem longa, bem grande. É uma carreira porque a gente escolhe, entendeu? Mesmo que você, muitas vezes, o empreendedorismo nos escolha, permanecer nessa posição é uma escolha, né? E eu diria que é uma das profissões mais difíceis 100%. do mundo. No Brasil piorou, porque a gente tem aí altas taxas de impostos, enfim, né? Tem os desafios que quem empreende sabe, né? Mas me conta, o que você diria, assim, que foi o seu maior desafio durante essa trajetória? Mari, escalar, vender mais e não perder a qualidade. Porque no meu tipo de negócio, muitos se dizem, né, que não existe uma escala, existe uma expansão. Então, o nosso maior objetivo... Porque é serviço, né? Exatamente. Então, nossa maior dificuldade que a gente tenta melhorar, ajusta, é crescer e manter uma qualidade para ter excelência, porque os clientes tenham resultado. Porque assim, crescer por crescer, nós não queremos, né? A gente fala assim, nós queremos ser a empresa número 1 e tal, né, dentro dessa área da saúde. Mas que isso venha acompanhado da qualidade da prestação do serviço. Porque assim, uma empresa não é só uma pessoa que está comprando um produto nosso. Ali tem um sonho, ali tem um propósito, ali tem colaboradores. Então, quando eu pego uma clínica que faturava 30 mil e bate 114 mil de faturamento, cara, eu estou contribuindo para ela ir para um espaço maior. Para ela conseguir contratar mais pessoas. Então, acaba ajudando a movimentar o Brasil. Então, é sonho, é propósito. Então, a gente não quer só vender por vender e largar lá. Não, a gente quer vender e que da nossa venda a gente leve alegria, a gente leve uma mudança de fato para aquela área e que a gente consiga resolver os problemas que essa clínica tem. Porque aí vai fazer sentido com o nosso manifesto, vai fazer sentido com o que nós carregamos como empresa, porque senão vender por vender não faz sentido. Então é vender e que essa qualidade da nossa entrega também acompanhe isso. É um propósito racional, né? Existem algumas palavras que eu até, em alguns momentos, eu crio um pouco de aversão. Quando, né, muito se falava há alguns anos atrás, gratidão, gratidão, e aí todo mundo era gratidão. Meu Deus, gente, a pessoa tá falando gratidão, mas não tá exalando gratidão, não tá realmente sendo grato, né? É a mesma coisa do propósito. Chegou um momento que se banalizou o sentido da palavra, né? E propósito é justamente o que você falou, é você entender a sua capacidade de mudar outras empresas, cada um com o seu, né? Mas também te trazendo algum retorno, não é olhar para o cenário e falar só porque isso é o meu propósito e eu tô fazendo isso de graça. E você monetizar aquilo também não deixa de ser não tá fazendo seu propósito, a gente resolve um problema e como é que eu ganho mais dinheiro, como é que eu enriqueço? Resolvendo um problema. Todo dia tem alguém que vai chorar. Aí você tem que ser o cara que vai vender o lenço. Então a gente só faz agregar as duas coisas, além de vender e resolver o problema dela, conseguir fazer com que ela tenha noites melhores, né? Viagens com a família. Durma com a cabeça tranquila. Porque tem alguém resolvendo, entendeu? Então é isso que a gente quer levar. E a gente tem
tenta sempre melhorar para que a nossa entrega, de fato, ela seja uma boa entrega, uma entrega de excelência para que a gente resolva o problema dela. E isso, para mim, é uma das características mais fortes da Vale, né? A gente tem vários projetos em parceria e eu sinto realmente que vocês estão abertos à melhoria contínua. 100%. Eu sou a mulher da melhoria contínua, né? 100%. Então, quando eu falo de Lean, é de realmente olhar a oportunidade de mudança e melhoria Sim. dentro da performance que está sendo feita naquele momento, né? E sempre quando eu chego, olha, gente, será que não dá para fazer isso desse jeito? E se a gente fizesse isso? Vocês são sempre muito receptivos e, mais do que isso, agem. Exatamente. Porque não adianta ouvir e não fazer, né? É ouvir e buscar sempre a melhoria e isso impacta no resultado que vocês entregam para os clientes. Mari, nós como somos uma empresa cristã, né? Então, assim, uma das coisas que a gente olha, principalmente é para como Cristo ele agiu. Então, o tempo todo, Cristo ele procurou, onde ele passou, ele causou alguma coisa sempre de melhoria, né? Curava pessoas, ajudava. Então, assim, a gente olha para isso e pega dentro do nosso negócio. Então, a gente olha assim, se você traz uma melhoria, eu vou ficar lutando contra isso? Jamais. Porque às vezes você que está de fora está enxergando coisas que eu não estou enxergando. Então, eu posso estar aqui no podcast, posso olhar para falar assim, essa televisão ela poderia ser um pouquinho para esse lado, mas quem está aqui no dia a dia não vai perceber. Então, é sempre importante te ouvir, porque senão a gente vai ser ignorante, soberbo. Então, isso vai de contra com o que a gente acredita. Então, se eu ouço o seu... E isso é um propósito do feedback. Porque se for o feedback, muito bom, muito bonito e tal, isso não é feedback. Não agrega, né? Não agrega. Não agrega. O que é que eu vou melhorar? Eu faço o que com essa informação? Esse celular deveria estar aqui. Pronto, você já me ajudou em alguma coisa. Senão, não faz sentido. E aí que as empresas não crescem. E quando eu olho, novamente, para as grandes empresas, eu vejo NPS. Aí eu vejo as pesquisas de satisfação. O que a gente pode melhorar? NPS é pesquisa de satisfação. Exato. Vai aparecer na legenda. É quando a gente pede o feedback de forma ativa para o cliente, né? E muitas vezes a gente deixa de fazer isso, que é algo que nos dá retorno, como, por exemplo, um feedback ativo no Google. Ele vai levando o seu negócio para o Google Meu Negócio de forma orgânica, mas para cima, né? Para uma posição maior. Então, tem os dois lados aí já trazendo aqui um insight, né? Se você não tem Google Meu Negócio, faça o da sua empresa, peça feedback de forma ativa, porque isso gera retorno, inclusive financeiro. Exato. E se você tem... Dá uma lida lá pra ver se tem melhoria, se tem sugestões. Responda seus clientes. Porque você pode fazer uma coisa que tá errado. Aí você vai falar assim, obrigado, Marília, agora estamos procurando resolver isso. Velho, faz isso parte, né? Gente, a gente não é perfeito. Às vezes a gente olha somente para as 5 estrelas. É válido, porque você vai sempre ficar em cima ali no ranqueamento e tal. Mas se você não tiver alguma crítica de fato construtiva, tenta melhorar, tenta aplicar. Porque essa pessoa, ela gosta tanto do seu estabelecimento, da sua clínica, do seu restaurante, só que o que tá impedindo ela de voltar lá é aquele detalhe que você não percebeu. E assim, empresa são muitas áreas para dar conta. Não tem como, gente. Às vezes a gente fala, né? Porque o cara não olhou isso. Gente, o cara tá pegado com funcionário, com imposto, com estratégia de marketing, com comercial, com o financeiro. É uma série de coisas. Ele não vai conseguir dar conta de tudo. Então, feedback é uma coisa muito importante para a gente sempre estar, de fato, melhorando. Excelente. Entendeu? E aí, a gente se deixar, você sabe que essa conversa aqui dura horas. É o que a gente vive, né? Então, quando é algo verdadeiro, a gente a gente sempre vai... A conversa nem vai... A gente nem vai olhar a hora, né? A conversa vai sempre passar. E a gente começa em e traz vários. Exatamente. Estamos só no primeiro tópico. Meu Deus, vamos sair daqui que horas? Mas já caminhando para o encerramento, para a gente ter um encerramento oficial e depois a gente continua a conversa. Mas me conta, você falou que hoje você atua principalmente em clínicas médicas com área comercial. Sim. Eu sei que tem novos projetos aí vindo. Muitos. O que a Vale tem olhado aí a curto e médio prazo? O que vocês olham para o mercado e acham que faz sentido explorar um pouquinho mais? Legal. Falando sobre a Vale, a gente olha para o mercado hoje, a gente quer trazer cada vez mais essas implementações comerciais, né, dentro desse curto prazo. E no longo prazo, a gente quer implementar cada vez mais as inteligências artificiais. Porque não é que o humano ele vai ser substituído. A gente só vai tirar o humano da operação e vai trazer ele para poder coordenar essa IA. Então, não tem como olhar para o mercado hoje e fechar o olho para a IA. E ela está vindo, né, para poder, de fato, dominar.
algumas áreas. Então, eu preciso olhar para a minha área comercial, para a minha área de tráfego, marketing, e onde é que eu posso implementar essa IA dentro dessa clínica para que o meu cliente ele consiga ter mais resultado. Então, dentro do curto prazo, é fazer com que a parte comercial dentro dessas clínicas, no Brasil afora, consiga estar melhores para receber as inteligências artificiais no longo prazo, para que a gente consiga ter uma aceleração e uma efetividade, né, de algumas tarefas mais assertivas, né? E mais rápido mais também, rápido, né? Outra coisa. Facilita muito. Exatamente, né? Minha esposa sempre ela brinca assim, o ChatGPT é meu melhor amigo e conselheiro, eu vou tomar uma decisão, pergunto lá, ele conversa comigo, então assim, cada vez mais a gente está indo para, em vez de fazer uma pesquisa no Google, a gente já joga no chat, então os padrões, né, do mercado, ele está mudando para ter essa entrada cada vez mais da inteligência artificial. Então, no curto e longo prazo, eu não posso fechar o olho para isso. Inclusive, os empresários não podem, né, achar que a IA não vai ajudar o negócio dele, porque vai ajudar e muito. E se falando de projetos novos, né, como Marília resolve uma parte, né, da questão de gestão, financeiro, e eu, Israel, tenho essa expertise na parte comercial, a gente está criando, né, Marília? Não vou dizer que é um curso, não uma mentoria. Vou dizer que é como se fosse uma... Porque assim, só falar como resolver é fácil. E a gente sabe como esses médicos não têm tempo, né, para estar só ouvindo e tentando colocar em prática. A gente que gosta de resolver problema, a gente já quer se antecipar e resolver problema. Então, a gente está construindo, né, Mari, essa questão da Dr. Action, que é essa... Eu vou chamar de essa implementação para esses médicos, que é para a gente, de fato, entrar dentro dessa clínica, implementar essas melhorias e resolver. Não só dar um curso, treinamento, mas resolver. Sair do imaginário e ir para ação, né? Sair da teoria, sair do vídeo, do motivacional e criar um plano de ação e resolver para que o médico comece a colher esses resultados. Então, acho, Mari, que da sua experiência, né, dessa parte de gestão, da minha experiência no comercial, a gente tem essa expertise de agora se unir e falar assim, deixa a gente resolver o seu problema. Para de ficar patinando aí um monte de cursos de mentoria, de coisas que você não vai aplicar. Deixa a gente aplicar isso para você. Cola com a gente, vamos agir, né? O nome já diz, né? São doutores em ação. Doutor, vamos para ação? A teoria você já tem, mas vamos agir agora, né? Vamos implementar, vamos mudar esse comercial, essa estratégia, vamos crescer, né, Mari? Então... Assim como eu já falei... Vem coisa muito boa por aí, muito boa, né? A gente tem aí um projeto ousado, eu diria, porque é diferente do que existe no mercado hoje, mas que tem tudo para ser um sucesso. Tô ansiosa para colocar, para poder contar mais detalhes aí para vocês, porque vem coisa muito boa, né? E agora, realmente, pra gente encerrar com chave de ouro esse bate-papo sensacional. Primeiro, eu queria agradecer sua disponibilidade. Pegou a paralela engarrafada, mas chegou de estar aqui e compartilhar um pouco do seu conhecimento comigo e com a nossa audiência. Mas eu quero sabe aquele conselho de coração pro Israel de 5? Eu vou jogar os 5, que é o tempo da Valley. O Israel que estava começando. O que você diria para quem está empreendendo na área de marketing digital, na área de tráfego e para os outros empreendedores também? Aquele conselho que você deixaria aqui como mensagem final. Sempre falo para mim mesmo todos os dias, né? Que, cara, acredite. Porque assim, se você não acreditar, Mari, ninguém vai acreditar por você, né? Então, a diferença de um gênio e um louco foi que um cara acreditou e executou. Tem uma coisa que eu assisti numa palestra aqui do Denner, né? Que tem a maior empresa hoje de marketing do Brasil. Ele pagou não sei quantos R$1.000 para ouvir uma mentoria lá no Vale do Silício. Foi em Harvard. E lá, eles estavam falando sobre a história de Steve Jobs e tudo mais. E eles falaram o seguinte, que Steve Jobs, ele era um péssimo planejador de futuro. Como gestor, ele errava muito nisso. Inclusive, ele foi demitido da própria empresa que ele criou. Só que Steve Jobs, ele acabava olhando para o mercado e se adaptava muito rápido. E ele tinha um ponto que Denner falou assim, nossa, eu paguei tão caro para ouvir isso. Que ele falava assim, além de ele não planejar algumas coisas no futuro, ele acreditava, investia e fazia. E aí Denner até falou assim, poxa, eu investi caro para ouvir, tenha fé. Então assim, se você tem a sua empresa, se você tem o seu negócio, se você quer crescer, acredite, tenha fé e vá correr atrás para resolver isso. Porque assim, se tratando de Brasil, a gente ainda tem muito problema a ser resolvido. Então, se eu parar de acreditar em algo que eu olhei há 5 anos atrás e investir tempo, conhecimento, e a gente chegou até aqui, eu preciso continuar acreditando, cada vez mais me capacitando, tendo fé e agindo. Porque senão,
eu vou ser somente aquela pessoa que nadou e chegou Quando tava ali. perto, Exatamente. morreu. E eu não quero ter essa sensação de falar assim, cara, mas se eu insistisse mais uma mais vez, uma abraçada. eu conseguiria. Então, eu falo pra mim sempre que é acreditar. Porque se eu perder essa motivação dentro de mim, tudo vai por água abaixo. Às vezes eu passo, né, refletindo, eu vejo algumas pessoas, né, às vezes que alguns falam assim, aquele é um excelente cantor em tal lugar, agora tá aí morando na rua, aqui é um cara que seria tal coisa e agora largou. Cara, dentro dele, alguma coisa ali que pulsava o coração dele forte e fazer algo, se perdeu. Então, parece até ser um papo de coach, né, de coração emocional, mas, cara, se você não acreditar que é possível, que você pode fazer e você vai resolver isso, você perde total sentido. Acredite e se movimente, Exatamente, né, senão você perde total sentido e você não vai fazer por mim, Mari. Isso. Você não pode acreditar por mim. Eu preciso fazer, eu preciso agir, então só depende de mim, no meu caso, ligar o meu notebook e trabalhar mais um pouco. Então esse é o conselho que eu quero deixar pra mim. Nunca pare de acreditar, continue trabalhando, se esforçando, que o que já está bom vai melhorar cada vez mais. Não deixe de dar a última abraçada, porque ela, né, Exatamente. pode ser a última. Então, continue nadando, né? Exatamente. E com essa mensagem inspiradora, a gente encerra o Fala Empresária. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente realmente foi de 8 a 80 aqui, mas para trazer para você inspiração, para trazer para você insights que eu tenho certeza que você consegue sair aplicando ainda hoje no seu negócio. E aí você já sabe, né? Clica aqui embaixo, liga o sininho, ativa o sininho, Comenta, dá uma compartilha tudo. curtida. Encaminha para aquela empresária que faz muito sentido ouvir esse podcast e eu te espero na próxima.